Oi, crianças! Tia já vai contar uma historinha para vocês. É o seguinte, há muito tempo, lá atrás, bem lá atrás, muito tempo mesmo, nem nossos avós eram nascidos, nem nossos bisavós eram nascidos, nem muito menos nossos tataravós. Há muito tempo mesmo, crianças, existia um príncipe. Esse príncipe, ele estava vindo lá de outro país, de um país bem distante também, de Portugal. Ele estava vindo para cá, para o nosso país. Esse príncipe, chamado Pedro, ele estava viajando lá de Portugal para cá, para o nosso país, em um navio bem grande. Esse navio vinha ele e toda a sua família. Pois é, ele estava vindo de Portugal para morar aqui no nosso país com toda a sua família. Então, Pedro, o príncipe, quando estava aqui no nosso Brasil com toda a sua família, que vieram morar aqui. Entenderam? Pois bem, aí passaram muitos dias. Foi passando um dia, dois, vários dias. Toda a sua família morando aqui no Brasil. Então, mas chegou um dia que o pai do príncipe, Pedro, precisou voltar para Portugal. O Dom Pedro. Então, ele falou o seguinte para Pedro, o príncipe. Então, ele falou assim: você fica aqui no Brasil e eu volto para Portugal. E assim aconteceu. Ele foi para Portugal e o príncipe ficou aqui no Brasil. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que quem mandava aqui no nosso Brasil eram os portugueses? Pois é, crianças. Eram os portugueses que moravam aqui no Brasil, que mandavam aqui no Brasil. E assim aconteceu por muitos e muitos anos. Desta forma, os portugueses lá longe querendo mandar aqui no nosso povo brasileiro. O príncipe aqui no Brasil, ele era muito adorado. Ele era estudioso, ele era amigo, ele era muito legal com o Brasil e com as pessoas daqui. O povo adorava esse príncipe. Assim, o tempo foi passando, os dias foi passando, muito tempo foi passando. O príncipe aqui e o rei lá em Portugal. Mas um dia, aconteceu que o príncipe Dom Pedro recebeu uma carta. Uma carta lá de Portugal, do rei, do pai de Dom Pedro, do príncipe. E dizia o seguinte, dizia que o príncipe Dom Pedro deveria deixar o Brasil e voltar para Portugal. E que o rei ia continuar mandando no Brasil lá de Portugal. E assim o príncipe deveria viajar novamente com quem ficou aqui no Brasil para Portugal. Mas o príncipe não gostou de forma alguma dessa história e disse: não vou voltar, pai. Eu vou ficar aqui no Brasil logo porque todo mundo amava ele, todo mundo gostava dele, respeitavam ele e tinham o maior carinho pelo príncipe. E ele: não vou voltar, vou ficar aqui no Brasil. Então, Dom Pedro teve uma excelente ideia. Vou ficar aqui no Brasil. E ele fez o seguinte, chamou todos os seus soldados, todos os seus companheiros de batalha que estavam cuidando aqui do Brasil, montou no seu cavalo e saiu galopando, galopou por muito lugar até chegar à margem de um rio para comemorar exatamente o que ele queria.
E esse dia que ele fez tudo isso foi dia 7 de setembro, que está já chegando. E a gente vai descobrir por que a gente comemora o dia 7 de setembro. Então, Pedro saiu até a margem deste rio. Então, quando ele chegou na margem do rio, como o tia acabou de falar, ele puxou sua espada bem alto e gritou: Independência! Independência! E o povo ficou muito feliz. E ele disse: Independência! O Portugal não manda mais no Brasil. Gente, que felicidade! O povo brasileiro gritaram com muita alegria, com muita festa, porque a partir dali, Portugal não andava mais no Brasil. O Brasil era totalmente independente e o príncipe ajudou a acontecer isso. O príncipe ajudou que o Brasil ficasse independente de Portugal. E sabe quando isso aconteceu? No dia 7 de setembro, de muito tempo atrás, lá atrás. Mas todo dia 7 de setembro de todos os anos, o Brasil comemora. O Brasil comemora com muita festa, com muita alegria, essa independência. Porque Portugal não manda mais no Brasil. O Portugal agora fica lá no cantinho dele e nós brasileiros somos completamente independentes. E assim, no dia 7 de setembro, comemorando por causa disso a independência do Brasil.